Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, caríssimos que nos acompanham de sua casa, do seu trabalho, dos hospitais, dos presídios, onde quer que você esteja, bebendo dessa fonte da Palavra de Deus, assim como nos oferece essa liturgia da Palavra. Imagine vocês com que seriedade nós ouvimos esta última palavra de Jesus nesse Evangelho. Mas o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra. Imagina que se a gente conversa entre nós, entre amigos, vamos conversar sobre a fé, vamos falar de espiritualidade, vamos falar da vinda de Jesus, da parousia. A gente dizendo um para o outro, se essa pergunta fosse nossa: será que quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar fé sobre a terra? Imagina que se nós perguntando um para o outro, a gente já se preocuparia. Já seria uma interrogação que nos cobraria uma certa atitude. E por que não dizer um certo medo, uma certa preocupação? Mas uma coisa somos nós perguntarmos isso, conversando. Outra coisa é escutar do próprio Filho do Homem essa interrogação. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Aí Jesus, para fundamentar essa sua pergunta, ele conta uma parábola da insistência de uma viúva na porta de um juiz. Imagina só os polos. De um lado um juiz, uma autoridade, alguém que conhece lei, alguém diante das pessoas, diante da sociedade, temida, respeitada, evidentemente. E do outro lado uma viúva. Imagina que no tempo de Jesus, a condição da mulher, né, muito inferior, sabemos disso, por conta da cultura, à condição dos homens. Mulher, viúva, ainda desprovida do auxílio, da companhia, da ternura do marido. Viúva. Portanto, uma mulher necessitada, mas uma mulher insistente. Então, desse lado, esse homem, uma autoridade. Mas espera aí, eu não temo a Deus,
Eu não respeito o homem, eu tenho autoridade, eu tenho um certo status, eu tenho um certo respeito, um reconhecimento diante de todas as pessoas, eu sei disso. Mas eu vou fazer justiça a essa mulher para que ela não venha a agredir-me. Não foi essa a palavra que o Evangelho disse? Então a viuvinha fez medo, né? Tocou de alguma forma pela sua insistência aquilo que o juiz poderia lhe favorecer. Então foi a perseverança dessa mulher que cobrou uma atitude daquele juiz. E ele vai e age e responde. Aí Jesus fala, imagine vocês, se esse juiz que não teme a Deus, na sua situação, ele respondeu a uma inquietação de alguém que estava lá, à sua porta pedindo, suplicando, será que Deus, se na humanidade o coração daquele homem se deixou convencer pela necessidade de uma mulher, daquela pobre viúva, será que Deus, o sumo bem, o amor, não vai prontamente obedecer, não vai prontamente se inclinar? É essa a linguagem da Bíblia, quando diz que Deus, para nos atender, Ele se inclina. Ele fica à nossa altura para nos responder aos nossos pedidos. Será que Deus não fará isso? Fará sim. E disse Jesus, e responderá aos seus eleitos bem depressa, com prontidão. Mas irmãos, para recebermos esses benefícios de Deus, é preciso de nossa parte também essa perseverança. Imagine que diante de tantas situações, e na tradição de Israel, do povo de Deus, havia uma tradição entre eles chamada a tradição do silêncio de Deus. Aquele momento em que as pessoas atravessam situações em que parece que Deus silencia. Na mística, na vida dos santos, quantos santos não viveram isso? Com fé, com insistência, com desejo de perseverança, mas parece que Deus estava quietinho no lugar dele. Ou então aquele relato do próprio Evangelho, quando os discípulos estão na barca com Jesus, o mar começa a se agitar, as ondas ficam furiosas, os discípulos se desesperam. Jesus está lá, mas está dormindo, mas está lá. Então na nossa vida também nós temos que pensar e ter essa convicção. Muitas vezes, quando parece que Deus não está tão perto, Ele está. Deus nunca se ausenta. O que falta de nós é a percepção de como Deus se manifesta, que é diferente. Deus não se ausenta. Nós é que não sabemos interpretar a revelação, a manifestação, a resposta de Deus. Nós nos acostumamos, você há de concordar comigo, na nossa espiritualidade, nós nos acostumamos muitas vezes, e até nos apegamos, numa única forma de escutar a Deus, ou de sentir Deus, ou de saborear a presença de Deus. De forma que quando não é daquele jeito, parece que Deus não está ali. Sabe aquela situação em que você diz, eu não estou mais conseguindo rezar. Parece que Deus não está mais lá no meu lugar sagrado. Como é que costumeiramente o pessoal diz aqui na Canção Nova, no quarto de guerra, né? Lá no lugar onde eu estou prontamente batalhando. Parece que Deus está assim. Eu só quero dizer para você que as manifestações de Deus são diversas. O mesmo Deus pode te falar diferente. O mesmo Deus se revela numa outra situação. Importa que a gente fique atento a isso. Os judeus rezavam isso, está aqui no Salmo 88, versículo 47. Até quando, Senhor? Até quando continuareis escondido? Até quando estará acesa a vossa cólera? Lembrai-vos, como é curta a nossa vida, quão efêmeros os homens que criastes. Então a inquietação que levava o povo de Deus a imaginar que Deus estava silenciando, ou estava silenciado, clamava assim, Senhor, até quando vós não nos direis alguma coisa? Mas eu digo a você, e repito, Deus continua a falar. O nosso coração é que tem perdido essa sensibilidade de perceber as manifestações de Deus. E respondendo, e até para nos comprometer com essa apelação do Evangelho, essa interrogação que nos inquieta hoje, será que o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé sobre a terra?
é preciso que a gente tenha uma paciência ativa, e uma fidelidade perseverante. Paciência ativa porque sabe que Ele virá. Isso é uma certeza. A comunidade cristã, está aqui, quando Lucas escreve o seu evangelho, a comunidade já estava nessa expectativa, porque sabia que o Senhor voltaria. Mas na dúvida da exatidão do momento, da hora, a comunidade precisava ter paciência. Também porque a própria palavra nos diz, segunda carta de Pedro, a paciência de Deus está nos ajudando à conversão. Não é que Deus está demorando, é porque Ele sabe que se voltasse agora, muita gente não se salvaria. A verdade é essa. A paciência de Deus nos convida à penitência. Então, se Deus está sendo paciente, façamos a nossa parte. Respondamos ao Senhor com fidelidade perseverante. Paciência ativa e fidelidade perseverante. Eu tenho paciência, eu vou esperar, porque sei que o Senhor cumprirá a sua promessa de voltar, e voltará mesmo. Isso é bíblico. Isso é promessa de Deus, e por ser de Deus se cumprirá. Mas de minha parte, a fidelidade perseverante. Não só por um momento ser fiel, não só por um momento ser empolgado com as coisas de Deus, apaixonado pelo reino de Deus, assíduo na vontade de Deus, na Eucaristia, nos sacramentos, na vida de fé. Não, é uma fidelidade perseverante. Diz a palavra de Deus, Paulo escreve isso aos Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. E lá em 1 Coríntios 15, 58 também diz: amados, sejam firmes. O vosso trabalho, a vossa fadiga, o vosso empenho, o vosso esforço no Senhor não é em vão. Porque é por Deus, porque é para Deus, há um sentido na nossa vida. Há um sentido no nosso esforço. Feche os seus olhos por um instante, por favor. E pergunta ao Senhor agora. Pergunta ao Senhor agora. Como você tem se preparado? E a palavra diz de diversas formas que a melhor preparação que temos e podemos realizar na nossa vida, nessa expectativa e na incerteza, podemos dizer assim, da hora da vinda do Senhor, é viver a santidade. E ser santo é se conformar à vontade de Deus. É exigente, é rigoroso, é duro, mas é necessário. Ser santo é a ordem de Deus para nós hoje. É a nossa resposta à ordem de Deus, para que, quando o Filho do Homem voltar, Ele encontre sim, fé sobre a terra. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Vou ser santo. Comprometa-se com Deus. Responda a essa palavra de Deus. Nossa resposta, a nossa atitude diante da palavra. Vou ser santo com a graça de Deus. É ordem dele, é compromisso nosso. Vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo, canta você com força e rezando. Vou ser santo. Diga para o Senhor, faça esse compromisso. Responda a palavra de Deus agora e em cada dia de sua vida. Eu digo sim, Senhor. Fiquemos em pé, em sinal de prontidão, e cantemos. Vou ser santo. É diante de Deus. É para Deus que nós cantamos. É a Deus que nós fazemos este compromisso. Sim, vou ser santo. Eu digo sim, Senhor.
E obrigado, Senhor, por esta palavra que hoje o Senhor nos dirige nesta Eucaristia. E como Nossa Senhora, dizemos, nos comprometendo no decorrer da nossa vida a partir desta Eucaristia celebrada hoje. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Digamos, faça-se em mim conforme a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!